Energy Channel, mais um dia, começando aqui um bate-papo junto com o nosso parceiro ABGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída, representada aqui pelo Carlos Evangelista, o presidente da ABGD. Carlos, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Ricardo. Obrigado pela oportunidade de novo da gente se comunicar aí com o mercado. Como é que você está? Tá bem? Bem, todos bem, todos indo para frente e para cima, como dizem, né? Estamos chegando no final do ano. 2025 promete ser um ano ainda mais rentoso, com mais novas vitórias aí. Foi uma preparação 2024 para começar um 2025 com mais energia? Não, eu diria que 2024 já foi de execução, não foi nem de preparação. Muitas coisas boas aconteceram. Eu vi que você não parou em 2024. Eu queria que você trouxesse aqui para o telespectador, como a gente já está acabando o ano, e provavelmente esse seja o último encontro do ano oficial aqui no Energy Channel. Eu queria que você desse um resumo. O que foi feito esse ano, assim, que foi fundamental para fortalecer o setor de energia, principalmente a geração distribuída? Bom, vou tentar falar o que eu lembro. Foram muitas coisas mesmo. 2024 foi um ano marcante, muito importante para a ABGD, porque a gente reposicionou a ABGD de acordo com a evolução do mercado. E esse mercado de energias renováveis, geração distribuída, é um mercado muito dinâmico. Então, a gente reposicionou a ABGD para dar atenção nos grandes assuntos em que iam impactar o mercado como um todo. Nosso objetivo continua sendo o mesmo, criar um ambiente de negócios para que todas as empresas que atuem no setor de geração distribuída cresçam de uma maneira consistente, né? Que eu lembro de cabeça, logo no começo do ano nós tivemos o problema do TCU. O TCU começou, na verdade, ele colocou em dúvida, digamos assim, a palavra técnica nem é essa, né? Alguns modelos de negócio que existem em GD. E a gente se estruturou para fazer uma defesa consistente, ou até ajudar de quem deveria fazer essa defesa, mostrando que ele estava equivocado nas colocações que ele fez, comparando que alguns modelos de negócio se aproximavam de comercialização de energia, o que é vedado na nossa área. A ABGD também trabalhou bastante para desenvolvimento do REIT, permitindo que as empresas que façam investimentos em usinas, em ativos voltados para a infraestrutura, tenham isenção de PIS e COFINS. Isso já existia, mas ninguém do setor de geração distribuída estava conseguindo efetivar. Trabalhamos muito em várias instituições, inclusive em Brasília, para que isso ficasse factível e execuível, né? Trabalhamos também com a emissão das debêntures incentivadas, debêntures de infraestrutura, também era uma coisa que estava em andamento, mas ninguém conseguia concretizar, né? É importante isso para você conseguir levantar financiamentos baseados na área de renováveis, né? O pessoal da área financeira sabe exatamente o que eu estou falando, é bem a área Dá uma deles. explicada para quem está chegando agora para entender o que é isso. Você emite as debêntures quando você quer levantar algum financiamento num setor específico. Isso é regulamentado pelo governo, tem uma regulamentação bem complexa. Falando em infraestrutura. Só que não é trivial, não é qualquer um que pode, existem algumas regras para serem seguidas e chega uma hora que tem uma parte burocrática, técnica, regulatória, jurídica que impacta. Você não consegue fazer emissão e, portanto, não consegue os recursos para o seu investimento, né, para o seu ativo que for. E a gente foi ver onde é que estava pegando, os óbices que existiam no setor para conseguir resolver isso e agora está praticamente funcionando, digamos assim, tem um ajuste aqui ou ali. Outra coisa que foi também apareceu o PL 624, que ele corrige várias coisas, várias imprecisões, digamos assim, que existe na Lei 14.300 e que dava uma dubiedade de interpretação e as distribuidoras infelizmente sempre interpretavam de uma maneira favorável a elas. Isso estava causando, ainda causa, na verdade, inúmeros problemas, né? O PL 624, ele vem corrigir esses problemas e também introduz lá o REP, que permite, é um instrumento em que permite, digamos assim, a inserção do sistema solar fotovoltaico para substituir ou compensar a tarifa social do setor elétrico. Então, é uma tentativa válida. Algumas pessoas só mostram as partes ruins, outras só mostram a parte boa. Acho que tem que ver como um todo uma tentativa válida de tentar diminuir os incentivos que tem nas tarifas do setor elétrico, de maneira tal que caia o número de pessoas que utilizam da parte tributária da tarifa social, aumente os sistemas de geração distribuída de maneira tal em que essa diferença financeira
seja benéfica para o mercado. É claro que a gente não pode aumentar muito de um lado e desequilibrar outro. E nem deixar a tarifa social lá em cima, que todos nós pagamos. A gente quer uma coisa tal que consiga conciliar as duas maneiras de uma maneira inteligente, as duas visões. Tem também o PL 671, recentemente, em que veda a entrada das distribuidoras de energia ou através de suas coligadas ou subsidiárias ou do mesmo grupo econômico. Está tramitando ainda na Câmara dos Deputados. A ideia é que vede a entrada das distribuidoras de energia diretamente através delas, ou através de suas subsidiárias, coligadas ou pertencentes ao mesmo grupo econômico, para atuarem no mercado de geração distribuída. A gente entende que isso seria uma concorrência assimétrica, concorrência desleal, configuraria o monopólio vertical das distribuidoras, porque elas têm acesso à rede, elas sabem onde estão os melhores pontos, o que, como, quando, onde, por quê, quando são as melhores tarifas, onde há inversão de fluxo de potência, onde não há. Então, de posse dessas informações de maneira direta ou indireta, mesmo elas tendo compliance para isso não acontecer dentro das empresas, infelizmente é uma coisa que foge do controle e a gente acha que isso configura uma concorrência desleal, né? Isso é uma defesa... Eu chamaria de concorrência assimétrica. Por isso que a gente é contra que elas atuem pelo menos na mesma área de concessão. Quem sabe podemos discutir, eu acho que é razoável, talvez elas poderem atuar em áreas em que não tem concessão. A gente não quer acabar com nenhuma empresa, a gente não é contra a concorrência, mas a gente acha que esse PL ele vem atacar um problema que a gente está trabalhando há quase 10 anos. Mesmo antes da revisão da 482, que depois se tornou a Lei 14.300, a gente já falava disso, das distribuidoras de energia terem vantagem competitiva porque as suas subsidiárias estão atuando no mercado de geração distribuída. O argumento contrário, eu acho sempre importante a gente ouvir a outra parte, conversar com a outra parte, dialogar, é que isso não acontece porque eles têm um compliance muito rigoroso e também a gente não pode ser contra a livre concorrência. São os argumentos da outra parte em que eu considero não válidos e que não têm se aplicado. A gente tem vários casos em que houve distorções, não só no setor de geração distribuída, mas também no mercado livre, né? Existem fatos de material, às vezes quando você vê nos congressos, às vezes você vê nos grupos, de pessoas levando casos em que você abordou um cliente e por algum motivo não saiu, eu nem chamaria de venda, né? O cliente não migrou para o mercado livre, ou não migrou, ou não investiu em geração distribuída, ou por um problema de inversão de fluxo de potência, ou porque ele estava analisando... Alguma trava de poder da concessionária, né, sob controle da concessionária, digamos assim, ou sob a supervisão da concessionária, da distribuidora de energia, e na semana seguinte, no mês seguinte, do nada, a subsidiária de energia conseguiu, tudo bem, estava lá. Então, é claro que isso é uma análise superficial, apenas um indício, não é uma prova, mas leva o mercado a ficar atento. O que está acontecendo? Alguma coisa está estranha. Precisamos ver isso com mais cuidado para evitar esse tipo de concorrência assimétrica, popularmente concorrência desleal. Sim. E para evitar isso, o peso da associação, né? Quando a gente fala Associação Brasileira de Geração Distribuída, o grande caminho, que eu diria, é você fortificar as pessoas em dar poder e dar a capacidade de cada um controlar a sua energia no futuro. Por isso, geração distribuída. O quanto isso perdeu força nos últimos capítulos, vamos dizer assim, com essa percepção das grandes, né, olhar e falar, não, esse mercado, eu também quero esse mercado. Só que é o que você falou, é diferente você dividir o bolo para várias empresas, pequenas ou médias, e todas trabalharem, né, e dividir riqueza. Outra coisa é as concessionárias falarem assim, não, eu quero esse bolo todo para mim. É o que tem acontecido em alguns casos. Então, para isso não acontecer, o que você enxerga disso hoje? A gente tem que combater isso. Eu não vejo com bons olhos todo tipo de monopólio ou exclusividade. Eu acho que a gente, obviamente, nós somos favoráveis à livre concorrência, mas em condições iguais, equilibradas. Por exemplo, existe sempre, tenho visto desde o início uma competição entre as fontes. Eu, particularmente, acho isso uma bobagem. Competição entre as fontes renováveis. Entre as fontes renováveis, né? O pessoal de solar querendo sobrepor sobre o pessoal de eólica, e aí o pessoal de biomassa defendendo massa, o pessoal de biogás falando que biogás roubar o mercado é só biogás, sempre olhando o seu prato ali, digamos assim, né? A sua...
Eu acho que a gente não pode abrir mão de nenhuma das energias. Todas elas são importantes dentro das suas especificidades e particularidades. No caso de geração distribuída, pelas características da energia solar fotovoltaica, não há dúvidas que é a que melhor se adequa, principalmente aqui no Brasil. Mas a gente tem que trabalhar com todas, né? Não citei aqui, tem resíduos sólidos urbanos, a gente resolve um problemão dos aterros sanitários, pegando todo o lixão, né, aterro sanitário, todas, né, Carlos? transformando em usinas de energia. Aí tem 5.750 municípios no Brasil inteiro precisando dessa solução. O problema é que hoje ela não fecha politicamente. Conversamos com ele mostrou várias questões que é adicional à matriz, que seria muito bom para a saúde pública. Seria excelente. Hoje impacta nas decisões políticas, né, nos monopólios dos municípios e também no custo. Não são problemas que dá para serem solucionados. A gente está vendo aí chegar o hidrogênio verde, também tem algumas coisas de custo, de logística, mas são coisas que a gente tem que olhar com seriedade e não fechar as portas, né? Só a minha fonte tem incentivo, né? Não, eu acho que tudo tem uma maneira de você equacionar. É claro que a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Mesma coisa acontece com o mercado. As pessoas às vezes falam muito de tarifa, liberdade do consumidor. Eu acho que é impossível você falar em liberdade do consumidor sem você dar liberdade de escolha. Portanto, você não pode falar em diminuição de tarifa se você não tiver um mercado aberto. O mercado aberto não é só para o mercado livre, é um mercado aberto para todo mundo, né? Então, o consumidor ele pode escolher se ele vai para o mercado livre, se ele vai investir em geração distribuída, vai colocar o próprio sistema, se ele vai para o modelo de energia por assinatura, em que ele não precisa investir em equipamentos, alguém faz esse investimento para ele, ajuda ele a produzir a própria energia, se ele vai para baterias, né, se ele quer se isolar ou pelo menos ficar quase que independente da rede, utilizar storage, ele tem que ter uma gama, tem um leque de oportunidades para escolher o que ele quer continuar conectado à rede com uma geração centralizada longe dali. É essa diversidade, junto com a tecnologia que tem evoluído e caído os custos e novas opções de conexão chegado, que permitem um ambiente em que as tarifas realmente vão cair. Né? Não podemos ficar dependendo só de um modelo de negócio. E ainda mais no Brasil, em que a gente tem aí do viés político, né? Principalmente agora que o nosso parlamento, o Congresso está muito ativo, então sempre aparecem propostas de lei diferentes, algumas mais arrojadas, outras mais conservadoras, algumas mais assim estressantes para o mercado, mas sempre todas elas buscando melhorar o sistema que aí está. O que a gente não pode é se prender em amarras e falar assim funciona, não vou mexer nunca. De vez em quando eu encontro alguns colegas que têm um pensamento um pouquinho mais amarrado com o sistema elétrico do jeito que está. O sistema elétrico brasileiro é um sistema zero, em que no final você distribui os custos com todo mundo, não podemos mexer, porque se esses consumidores saem, a gente tem que distribuir a conta no número menor de consumidores. Isso é condenar eternamente os consumidores a ficar naquele modelo de negócio, e se alguém der um espirro, todo mundo paga a conta. Exato. É o que acontece hoje no Mercado Livre, né? A gente está passando um momento de uma grande, pelo menos existe, né, uma percepção em que as coisas estão meio instáveis no mercado. Se alguém entrar em default, todo mundo vai pagar a conta, vão dividir o prejuízo com todo mundo. Então isso traz uma insegurança para todo mundo. A gente quer exatamente o oposto. Não existe esse tipo de situação em nenhum mercado, nem no Mercado Livre, nem no mercado cativo, nem em GD, nem o que seja que a gente traga, né? O que se fala mundialmente agora é recursos energéticos distribuídos. Isso significa risco distribuído também. Quando você concentra tudo num tipo de negócio, todo o risco é inerente, está junto daquele modelo de negócio. Se você coloca todos os ovos em várias cestas diferentes, você está literalmente distribuindo o risco em diferentes cestas. Se quebrou esses aqui, eu tenho esses outros aqui. Exatamente. Que nem a nossa matriz é muito rica e sempre foi muito rica na parte hídrica. Só que a gente tem que pensar, como você falou, vamos ver o global. Olha quanta oportunidade o Brasil tem para o hidrogênio, para energia de resíduos. Tem oportunidade de todo lado. A gente tem uma rede hidráulica, né, hidrográfica, riquíssima no Brasil, aí, que pode ser super bem aproveitada. Aí tem bastante espaço ainda para PCH, para CGH mais ainda. Acho que até mesmo para hidrelétrica, né? Em que pese que, é claro, a construção de uma hidrelétrica, de uma PCH, tem um ciclo muito maior, né? As licenças ambientais são mais rigorosas. Infelizmente, houve uma demonização das hidrelétricas aqui no Brasil. Acho que é uma coisa que tem que ser trabalhada. A gente tem que focar e ver os benefícios
desse tipo de fonte, não só os problemas que traz, todas as fontes trazem problemas de uma maneira direta ou indireta. Por isso que a gente não pode abrir mão de nenhuma fonte. E você defende a descentralização. Quanto mais descentralizado, melhor. Descentralização e a pluralidade de fontes e modelos de negócio. Tá. Eu acho que é prejudicial para a economia, para o sistema elétrico brasileiro e até para a sociedade você se prender a um ou dois modelos de negócio. Eu acho importante ter uma diversidade de opções. Até um abraço aqui para o nosso amigo João, lá da RZK, que a gente teve a oportunidade de viajar junto e conhecer um pouquinho do mercado aberto lá no Texas. João da RZK Energia, conheço bem. E aí a gente viu muita coisa legal lá, né? Então, quando você fala, olha, o modelo de assinatura, o modelo do consumidor que quer armazenar energia. Storage virtual, exato. Usina virtual. Isso é uma questão de olhar e desenhar um mercado novo de energia, que a gente foge disso que você acabou de falar agora. Mas tem gente que olha e fala, não, veja bem, se você mudar agora, todo mundo vai pagar conta. Quer dizer, existe um caminho para desenhar esse novo mercado de energia com um leque maior, que a gente está falando, certo? Mais seguro energeticamente, descentralizar o risco. O que falta para isso acontecer? Isso está no caminho? Eu acho que sim. Eu vejo com bons olhos várias coisas que estão acontecendo no mundo inteiro. Aqui no Brasil tem muita gente boa discutindo isso, falando, propondo novas soluções. A regulamentação está tentando acompanhar, não consegue acompanhar na mesma velocidade, por problemas estruturais até. Mas eu vejo que o Brasil não está atrás, muito atrás dos outros países. Algumas pessoas falam, o Brasil está muito atrás. Eu acho que não. Talvez o que acontece aqui no país é que é um país de dimensões continentais, né? E a gente tem o sistema interligado nacional, sim, de extrema complexidade. As pessoas que não são da área não têm ideia como é complexo aquilo funcionar de uma maneira sincronizada e eficiente para o país inteiro interligado. Os Estados Unidos, por exemplo, não tem isso. Né? Eles têm os motivos lá, é um país comparável com o Brasil em termos de tamanho. Vários estados são isolados. Um dos motivos que eu vi esses dias, nem sei se é verdadeiro, mas que eu vi que faz um certo sentido, é estratégico, né? Se cai, ainda mais um país tão visado como os Estados Unidos, né? Se cai um estado, não vai derrubar o país inteiro. O sistema elétrico de um estado, se cair, não vai derrubar o país inteiro se não tiver essa interligação. Isso é discutível porque existem maneiras de cortar, né? Foi por isso, inclusive, que surgiu a internet, né? Foi exatamente eles quiseram fazer de tal maneira que, em caso de guerra, caso de ataque, você não perdesse a comunicação global. Será que isso se aplica para o sistema elétrico? Não sei. O fato é que aqui tem sim, é um sistema, e lá não tem. E o controle disso precisa de um pessoal altamente especializado, que eu acho que o pessoal que faz isso aqui no Brasil estão entre os melhores do mundo, é extremamente dificultoso. E é claro, quando vem novas tecnologias, ou quando a gente tem o problema do curtailment agora, em que alguém tem que controlar aquilo porque você está produzindo mais energia do que tem de carga, isso causa uma oscilação no sistema, ou o próprio escoamento, a linha de transmissão não foi dimensionado o suficiente para escoar aquela quantidade de energia naquele instante de tempo, aí você tem que parar de produzir energia, né? O que o pessoal faz? É um problemaço isso, porque quem investiu lá, tem um CAPEX lá investido, né? Tem um tempo de retorno, tem um business plan por trás disso, tem um project finance, etc. Eles estão perdendo dinheiro. Não só eles não conseguem transmitir energia, como ainda tem que honrar os contratos de quem eles prometeram aquela energia. Então, você tem que sair no mercado comprando energia. Então, um problemaço. Só que isso não é exclusivo do Brasil. Quando você fala assim, o pessoal acha que é só aqui no Brasil, não consegue escoar a energia do Nordeste para o Sudeste. Isso é um problema do mundo inteiro. Que seria integrar tudo isso, digitalizar o setor elétrico. Até além de digitalizar, talvez se você colocar maneiras de armazenamento eficiente, né? O pessoal até brinca, agora a bateria resolve tudo. Tudo não, mas pelas características de você conseguir armazenar a energia produzida, ela ameniza muitos desses problemas que a gente tem falado. Ameniza o problema de inversão de fluxo de potência, o problema da curva de Pato, o problema do curtailment. É claro, você tem que ter storage, né, BESS, assim, dimensionado para isso aí. É outra história, como é que você vai dimensionar isso? Tem um custo isso. Mas, tecnicamente, ele resolve ou ameniza muito, né? Horário de pico, né? Dá para se ganhar muito dinheiro com isso. Isso é um mercado novo. Imagine você carregar suas baterias
no horário normal e soltar no horário de pico. Hoje não tem regulamentação para isso, mas isso significa mais ou menos chutar os valores. Chutar não, mas só para comparar, eu carregar minhas baterias custando R$ 1 o quilowatt-hora e vender para o sistema no horário de pico custando R$ 2 o quilowatt-hora. Nesse exemplo trivial que eu dei, você tem um dobro de... Você tem 100%, 100%, de lucro, digamos assim. Não porque tem impostos, etc., né? Mas só para você exemplificar como isso pode ser interessante. Bom, e quem é que paga essas baterias? Esse lucro que o cara tem, ele fez um investimento na frente em baterias e prestando serviços ancilares, não só esse de horário de pico, mas serviço de controle de frequência, controle de tensão e outros serviços ancilares, ele pode ser remunerado e ainda resolve um problema da rede. Ah, vocês estão inventando? Não, isso já existe na Europa. Fui lá ver na Alemanha, os caras têm bateria de chumbo ácido, bateria de lítio, controla a tensão, controla frequência. Já existe. Não, já existe. A gente só tem que avançar aqui no Brasil para permitir essas novas soluções entrarem também. Fala-se muito lá em recursos distribuídos. Eu acho que a tendência é essa aqui também. Recursos distribuídos. Recursos elétricos distribuídos. É isso aí. Cada vez o nome fica mais bonito. Ô, Carlos, legal, bom saber que... E assim, só para a gente fechar, a BGD, ela está antenada, então, para ajudar esses novos modelos de negócio. Quando a gente fala assim, serviço de assinatura, é uma coisa que tem muita gente querendo entrar nisso agora. Ah, já pode? Não pode? Como está isso? É fácil se fazer isso ou ainda não pode se fazer isso? Não, pode-se. Tem várias... Isso começou já há alguns anos, né? O que aconteceu de 2 anos para cá é que uma quantidade maior de empresas se interessou por esse modelo de negócio. E também houve uma grande divulgação no mercado, algumas vezes até de uma maneira não muito adequada, não incorreta, né? Acabou, na empolgação do pessoal do marketing, escreveu de uma maneira que dava a entender que estariam vendendo energia. Não é venda de energia, não existe venda de energia, nem é permitida a venda de energia. É a locação do ativo. No fundo, o modelo de negócio é uma locação de ativo que está gerando energia. Essas empresas, elas literalmente ajudam os consumidores a produzirem a própria energia. A vantagem para o consumidor é que ele não precisa investir em equipamento, porque alguém já investiu antecipadamente para ele. Muitos não vão investir, né? E como investiu uma quantidade grande, ele tem ganho em escala. E ele divide esse ganho em escala com todos os consumidores. Então, ele ajuda todos os consumidores que estão ligados nessas cooperativas, consórcios, outro modelo permitido, ele ajuda esses consumidores a eles produzirem a própria energia. Legal. Esse é o modelo. Não é o único modelo, mas é um modelo interessante que tem crescido bastante nos últimos anos. O pessoal popularmente chama de energia por assinatura. Sim, sim. E a BGD, ela tem um grupo bem eficiente de trabalho dentro do seu núcleo ali, onde ajuda a criar, mapear esses modelos de negócio. A BGD hoje tem lá nos seus quadros de associados empresas extremamente bem estruturadas, empresas grandes, algumas delas como associadas, outras participando do conselho consultivo, outras participando do conselho deliberativo, com um quadro de profissionais extremamente experiente e que levaram por esse grupo, né, para a associação, temas que antes não eram tratados, né, com esse nível de profundidade. E, claro, aparecem assuntos novos, assuntos já dominados por os profissionais que estão ali. Eu acho que isso enriqueceu bastante a discussão dentro da BGD. Fora isso, o suporte das empresas, né? São empresas que têm abrangência nacional, empresas que têm um capital muito grande já investido, então tem interesse em que esse mercado continue crescendo. Isso deu uma outra visão, trouxe também para a BGD a visão das grandes empresas. Então a gente tem lá uma parte que é a visão dos empresários que estão ali na linha de frente, a gente tem a visão dos instaladores, que também fazem parte de um quadro da BGD, e temos a visão dos investidores, temos lá no nosso conselho investidores, que correm o risco financeiro do negócio, e temos empresas que têm grande quantidade de imobilizado, né, de ativos nesse setor, em diversos modelos de geração distribuída. E isso trouxe que eu chamo de massa cinzenta, né, grande no Conselho Deliberativo, no Conselho Consultivo da BGD, que nos ajuda a visualizar os problemas antes deles acontecerem e colocar em cima da mesa soluções factíveis, execuíveis, de uma maneira tal que a gente possa influenciar positivamente no setor elétrico brasileiro, especificamente na área de geração distribuída. Então, eu acho que o grupo que foi formado ali é um grupo muito bom, extremamente profissional, com uma visão de mercado
e com uma visão sistêmica do sistema elétrico como um todo. Ou seja, né, então sempre o objetivo é esse, é melhorar o sistema elétrico, aprimorar e evoluir o sistema elétrico. O objetivo continua sendo criar condições no mercado para que todas as empresas cresçam, né? Independente do seu porte, tamanho ou perfil. Maravilha, vou agradecer então aqui o Carlos Evangelista, presidente da BGD. Mais uma vez, Carlos, muito obrigado pelo Eu que agradeço, Ricardo. A gente até se a fala. próxima. Valeu, pessoal, até mais.